Fala, Dev, beleza? Bom, conforme o meu post aqui no YouTube, né? O efeito Glassmorphismo ganhou. Então é o conteúdo que eu vou estar apresentando nessa aula aqui, tá? Basicamente, eu decidi trazer esse tipo de conteúdo porque ele é uma tendência ó, de design para 2025. O Glassmorphismo, na verdade, já era uma tendência em 2024 e até mesmo antes disso. Mas ele é um efeito muito bacana e eu decidi trazer para vocês, né? Ele é basicamente aqui, combina transparência e desfoque, né? Para criar uma estética leve, fluida e com aspecto de vidro, né? Esse é um efeito que a gente pode ver no próprio Windows 11, tá? Então, no Windows 11 ele todo inteiro já usa esse tipo de efeito e eu acho muito interessante particularmente, mas a gente também tem outras interfaces, né, que aplicam esse efeito, olha só. Eu acho muito interessante, bem moderno, uma estética bem realmente clean e fica bem bacana. Olha só, o iOS também, né, do iPhone ali, também tem esse efeito nas mensagens de notificação e diálogo, e eu acho bem interessante. Então, vamos aplicar aqui no Flutterflow. Essa primeira parte que eu vou montar aqui, eu vou montar uma base, tá? Para a gente poder estar aplicando o efeito e poder ver corretamente, porque como vocês podem ver, basicamente ele é mais perceptível quando o fundo tem cores, né? Que daí vai gerar aquele desfoque e vai ficar mais bacana de poder ver, tá? Pode ver tudo, a gente tem alguns elementos ó, de cor que daí gera o desfoque e fica aquele efeito bacana. Então é basicamente isso que eu vou fazer aqui também, tá? Então eu vou usar aqui para ser mais tranquilo de fazer, eu vou usar aqui uma stack, tá? Eu vou usar todo o espaço da tela, inclusive pode ver que está aqui limitado até aqui, né? Então eu vou desmarcar aqui o Safe Area para a gente ter todo o espaço mesmo. Eu vou usar uma imagem aqui, vou fazer ela ocupar todo o espaço e vou botar alguma coisa aqui, uma arte abstrata para a gente poder é, gerar um desfoque ali interessante, tá? Eu vou usar essa aqui mesmo. Beleza, agora a gente pode trabalhar em cima do efeito. Basicamente, o que a gente precisa para criar, por exemplo, um container com Glassmorphism? Então a gente vai usar um container mesmo, né? Eu vou alinhar ali aqui ao centro. A gente vai criar uma box de diálogo, de mensagem, tá? De notificação, de, de confirmação, para falar a verdade. E eu vou usar aqui todo o espaço da tela e aqui uns 150, 180. Daí eu vou aplicar um padding aqui para dar uma espaçada das bordas da tela e legal. Eu também vou adicionar aqui um arredondamento de borda, tá? Que combina bastante, casa bem com esse efeito. E show de bola. Então a gente pode remover o fundo, tá? Porque ele é um efeito que a gente tem que ver o fundo atrás, né? Que inclusive vai desfocar. Então, para começar, a gente vai ter que usar aqui o blur, tá? Esse é um elemento crucial para esse efeito ser aplicado e fazer sentido, tá? Então, basicamente, todo o layout que a gente precisa montar aqui para o nosso elemento aqui, que no caso vai ser um diálogozinho, né? Uma mensagem aqui, dois botões. A gente coloca toda a composição sempre dentro do Blur, tá? Então, basicamente, isso aqui é o Glassmorphism. Então, um container que a gente já vai continuar e um efeito de Blur. Daí a gente monta a composição aqui dentro normalmente, tá? Então, a gente vai colocar uma coluna e eu já vou deixar um texto aqui dentro. E aí a gente vê que o Blur está borrando o conteúdo interno, né? Os filhos. E a gente quer que borre o fundo atrás dali, né, do container dele, que é esse cara aqui. Então, aqui no Blur a gente marca essa propriedade aqui, ó, backdrop. Ele vai parar de borrar o filho e borrar atrás, o que está atrás dele. Então a gente pode aumentar aqui também o borrão, olha só. Só deixo como nota aqui, a Blur geralmente em dispositivos ele ocupa um pouco mais de processamento e tal, então tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá que dá para fazer um efeito bem bacana com isso aqui, tá? Então a gente já tem mais ou menos ali o desfoque e tá quase pronto isso aí, né? Basicamente. Mas vamos dar sequência aqui que dá para deixar bem mais interessante o efeito, tá? Aqui no container, a gente tem que usar a maioria dos efeitos, eles têm também um pouquinho um leve fundo claro, tá? Então é isso que a gente vai aplicar, não é só o borrão, a gente tem também uma composição ali de brilho para poder realmente dar esse efeito de vidro, tá? De iluminação também. Então, ao invés de a gente usar, poderia só usar uma cor de fundo, mas eu vou usar um gradiente, que daí a gente consegue fazer um efeito mais interessante ainda, tá? Então, marca aqui o gradiente. Eu vou girar aqui uns 90 graus, ok, beleza. Então eu quero meio que causar uma iluminação daqui para cá, para criar um efeito interessante. Então, aqui onde está vermelho, até vou aumentar um pouco, 120, aí. A gente tem uma iluminação daqui para cá. Onde está o vermelho, a gente vai usar aqui. É sempre, basicamente aqui. Quando a gente está usando um layout que é branco, a gente vai trabalhar sempre com o branco. E daí a gente sempre vai reduzir a opacidade aqui, tá? É sempre o branco com opacidade reduzida, né? Causando uma transparência. Então eu vou deixar aqui em 10, tá? E aqui onde está o roxo a gente pode colocar no branco também.
mas remover totalmente aqui a opacidade, tá? E aí se a gente for ver, olha só, é pouco perceptível, mas já vai dar de ver quando a gente adicionar a borda também, vai ser mais perceptível ainda. E a gente também pode ir aumentando esse brilho aí, tá? Então aqui no container vamos adicionar a borda. Então a gente coloca aqui, vou colocar 2 de borda e eu vou colocar aqui a cor de borda. A borda também é interessante que seja ali na cor clara, tá? Então a gente pode pegar aqui uma cor clara e reduzir bem a opacidade aqui. Vou deixar em 15. 15 fica legal. Só que aí a gente tem esse probleminha aqui, né? Como a gente adicionou um raio de borda, né, um border radius, o blur, olha só, ele não está respeitando esse border radius. Então a primeira coisa que a gente faz é, aqui no container, só para garantir, a gente marca esse clip content, tá? Não é isso que vai solucionar, mas é importante a gente ter isso aí também marcado. E aqui no blur, a gente tem essa propriedade aqui de border radius também. Então a gente só replica o mesmo border radius que a gente colocou no container, que é 24. Então vamos aqui e a gente pode colocar aqui 24. Aí ok, agora ele está contido, o blur está contido dentro do container, né? Respeitando o border radius. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no layout, daí vou deixar pronto aqui, e aí a gente consegue ir trabalhando depois nos ajustes finos do glass morphismo, tá? Então aqui no layout, o que eu vou fazer? Vou criar um box de diálogo, né? Então eu vou começar aqui adicionando um paddingzinho de 12, eu acho que tá legal. Aqui vai ser o título, né? Vou botar aqui dica. Deixa eu colocar aqui uns 20, pode ser. Coloca uma cor clara. Beleza. Eu vou duplicar esse cara aqui. Na verdade, não. Eu vou usar um rich text. Eu vou remover tudo aqui. Hum, e daí, só para deixar bem bacana aqui. Show de bola. Então vamos utilizar esse texto. Vamos deixar ele alinhado aqui no centro. Eu vou botar aqui uma cor clara também. Então a gente vai só trabalhando a transparência mesmo. Vou deixar em 55. Ok. O que mais que a gente pode fazer? Agora a gente precisa de uma row, tá? Esse cara aqui eu vou expandir. E nessa row eu vou adicionar aqui um botão. Um divider. E eu vou duplicar esse botão aqui. Beleza. Então a gente comprime aqui. Esse botão aqui eu vou mudar para essa via. Ok. E daí qualquer conteúdo que você queira colocar aqui que tenha ali uma cor para realmente dar um destaque, mas para não ser exagerado, né, que tem aqui 2 botões roxos dentro de um negócio de vidro, não faz muito sentido. Então você trabalha sempre, né, para glassmorfismo, você sempre vai trabalhando então ali com as cores claras. Então, tipo, eu coloquei o fundo aqui com a cor clara ali a 10% de opacidade. Então os elementos que estão dentro que eu quero que dê destaque, eu boto mesmo mesma cor clara, só que eu boto uma opacidade um pouco maior, daí ele vai causar um aumento ali naquela opacidade e, consequentemente, dando um desfoque ali também, tá? Então, olha só, eu boto aqui uma cor clara e aí eu vou reduzindo a opacidade, daí a gente vai mantendo a, a ideia que a gente quer, né? Que é dar um destaque, ó, só que sem perder o efeito de glassmorphismo, porque ainda é algo opaco, né? Então, fica bem bacana. Não sabia. Aqui eu vou colocar também, então eu vou copiar aqui. Uhum. Beleza. E é esse cara aqui. Pode colocar aqui 12. Aliás, aqui 12. E aqui também a gente coloca uma cor clara. Vou deixar em 25. Beleza. E aqui a altura uns 12. Pode ser 24. Então, a gente tem aqui as mensagens. Eu só vou vir aqui na row e fazer ela ocupar todo o espaço aqui. E aqui nos botões a gente expande eles, tá? A gente tem esse efeito aqui. Então, olha só, a gente criou aqui uma mensagenzinha bem interessante. E aqui a gente pode também vir no container
remover a altura para que se calcule sozinho. Só que daí o primeiro filho aqui tem que expandir somente a quantidade de filhos. E esse cara aqui não pode expandir. Então a gente remove aqui. Beleza. Daí a gente pode até adicionar aqui um gapzinho entre cada um. E a gente tem aqui uma mensagem pronta. Então basicamente é que a gente já tem um componente de interface de usuário com o efeito glassmorphismo aplicado, né? Com o desfoque atrás. E aí para a gente poder ver um pouco melhor, a gente pode ir trabalhando então aqui, ó, o desfoque. Você pode aumentar o desfoque. E aí, consequentemente, o conteúdo interno começa a ser um pouco mais visível, né? Olha só, fica até mais interessante sim. Com 12 fica bem mais legal. E também pode aumentar aqui a opacidade das cores brancas que estão internas ali, né? Aqui eu estou usando 10. Posso aumentar um pouco mais. Vou botar aqui, ó, 25. Deixa eu colocar ali. Beleza. Né? E aqui não tem nada de opacidade, basicamente. E aí, ó, pode ver, ó. Eu posso mover agora esse cara para onde eu quiser. Opa, aqui ele sempre troca pro blur. Eu posso pegar e mover ele aqui para baixo, por exemplo. E olha, ele vai borrando o conteúdo final lá. Eu posso mover ele aqui para cima, como se fosse uma notificação mesmo, né? Só vou ter que dar um espaço ali da parte de cima. Deixa eu pegar aqui por cima mesmo. Opa, vou botar aqui. Então a gente tem a notificação ali, né? E fica bem interessante, tá? E a gente pode ver isso com outros fundos também, né? Eu vou trocar aqui. Abstract. Deixa eu ver alguma coisa aqui que dê para colocar. Ó, vamos ver com esse cara aqui. Olha só, que também fica bem interessante. Conforme você vai mudando aqui, né? Se a cor de fundo, né? A cor que está ao fundo realmente do elemento que tem o glassmorphism. Se ela for mais escura, pode ver, tipo, alguma coisa, uma aplicação com um tema um pouco mais escuro, mais dark. Aí você vai ter que diminuir realmente muito mais a opacidade ali dos elementos. Por exemplo, quando era uma interface branca, a opacidade tem que ser maior, né? Aqui que você deixa ainda. Mas quando é um fundo mais escuro, dá para deixar um pouco menor, tá? Daí tem tudo isso para você ir entendendo. Mas olha só, o efeito fica bem interessante no modo Dark também. A gente pode ir brincando ali onde vai ficar. E eu particularmente acho muito incrível esse efeito, fica bem bacana, bem interessante. E ele é bem simples de replicar aqui no Flutterflow, tá? Então, basicamente, a gente precisa do container ali, como eu mencionei. Utilizem borda, tá? Fica bem mais legal com borda. Deixa eu até tirar aqui para vocês verem. Fica legal também sem, mas com borda particularmente eu acho bem mais interessante. Até que no fundo escuro dá para deixar até um pouco menos. Aqui no borrão, que com esse fundo fica bem legal. Ó. Então, mas eu prefiro com borda, tá? Então a gente coloca aqui. Colocar de volta aqui, 15 pode ser. E vou botar um pixel dessa vez. Olha só. Então, fica bem interessante. E você pode, então, criar também com ambos os temas, como eu mencionei aí, fica bem legal, tá? E basicamente, então, é o container ali, então, que a gente aplica aqui um gradiente, uma cor sempre clara, né? Reduzindo a opacidade. E aí, se você quer causar um efeito de iluminação, você coloca aqui o lado que está vindo da iluminação, coloca a cor um pouco mais forte, né? A transparência um pouco mais próxima do claro. E o outro lado, daí você deixa totalmente opaco, daí vai criar esse efeito como se tivesse uma luz batendo no vidro, né? Essa é a ideia. E daí a gente precisa também de um blur, né, para causar o desfoque ali, com a propriedade backdrop marcada, para daí causar o desfoque atrás e a gente tem então o efeito realmente aplicado, tá? E esse é o efeito glassmorphismo no Flutterflow. Eu espero que tenham gostado. É bem tranquilo de montar ali, tá? Mas qualquer dúvida podem estar me perguntando, que eu vou tentando responder ali pelos comentários. Mas esse seria o vídeo. Obrigado e até a próxima.